Hoje nosso encontro vai tratar de um assunto extremamente importante. É um assunto que diz respeito ao dia a dia de todos nós, enquanto membros de uma sociedade. O nosso tema hoje é sobre política, ética e valores. É inevitável que quando você fale em ética, a política, enquanto relacionamento coletivo de pessoas, de sujeito de uma sociedade, desperte o interesse para os valores. E os valores são fundamentais para que uma sociedade continue buscando a sua perfectibilidade ou suas tentativas de alcançar patamares de organização social a mais justa, a mais equilibrada. Isso, teoricamente, como nós vamos verificar, nós vamos apresentar aqui. Hoje em dia, um dos temas mais importantes e mais debatidos, mais comentados na imprensa, na mídia em geral, nos partidos políticos, em todos os lugares, é a noção de ética. Todo mundo fala em ética, nunca se democratizou tanto a noção, os valores de ética, mas, ao mesmo tempo, essa discussão da ética acontece num espaço da sociedade em que pouca gente entende o que é efetivamente ética. Nós vamos tentar aqui apresentar a evolução do pensamento de ética, porque poucas pessoas entendem o que é ética, embora todo mundo fale sobre ética. Se for perguntado qual é o significado de ética, vai acontecer uma série de indefinições ou ambiguidades. Até porque a noção de ética é um conceito polissêmico, né? Ele tem várias noções, várias qualidades, várias definições. O que vamos tentar aqui apresentar, e eu espero ser o mais didático e o mais claro possível, é mostrar como é que essa noção de ética vem se desenvolvendo desde a época 300 anos antes de Cristo, com o seu criador. Nós vamos apresentar o universo grego através do pensamento e das ideias formuladas por Aristóteles, que é o grande pensador e o grande criador da palavra ética. Depois vamos apresentar, no segundo momento, como se dá a noção de ética para o pensamento cristão, para o pensamento que traz uma outra noção antípoda, contrária ao pensamento grego. E, finalmente, mas não derradeiramente, apenas um terceiro momento, nós vamos apresentar a noção de ética para o pensamento moderno, para o pensamento contemporâneo, como acontece essa definição de ética. Primeiramente, eu quero dizer que Aristóteles tem uma obra importantíssima, uma obra que não foi escrita, porque Aristóteles praticamente não deixou uma obra escrita, era um discípulo de Platão. Platão também era o grande gênio que escrevia o pensamento e as ideias de Sócrates, como filósofo, como vocês devem saber. E Aristóteles também foi um sucessor de Platão, no liceu que ele criou na antiga Grécia, e criou a noção de ética. Como que Aristóteles, que está registrada essas suas ideias numa obra chamada Ética a Nicômaco. Nicômaco era o nome de seu pai, que era um médico, e também de seu filho. E Aristóteles desenvolve a noção de ética a partir do que ele entendia sobre como se dá, como acontece a vida das pessoas. Ética tem a ver com a felicidade das pessoas. Ética tem a ver com a capacidade que cada ser humano tem em sua vida para ser cumprida. Não é? A ética para Aristóteles, que tinha uma compreensão de mundo que ele chamava de cosmo. E esse cosmo para Aristóteles, que é o universo, a sociedade, tinha um perfil, uma característica de harmonicidade.
A sociedade para Aristóteles era um cosmo finito, onde cada pessoa tinha um papel, tinha uma função para formar essa harmonia do universo. Todos os seres humanos teriam um papel com uma finalidade. E essa finalidade que cada um iria desenvolvendo tinha a ver com o seu talento. Essa noção de talento para Aristóteles é uma noção muito cara e muito fundamental para entender o que é ética em Aristóteles. A ética em Aristóteles tem a ver com a finalidade com que cada ser humano conduz a sua vida a fim de ser feliz. E essa felicidade de cada um vai acontecer na medida em que cada pessoa desabrocha, desperta e desenvolve os seus talentos. Os talentos mais variados. Né? Você pode ser um grande matemático, um grande sapateiro, um grande músico, um grande pesquisador, um cientista, um professor, porque cada um nesse cosmos, nesse universo aristotélico, tinha uma função de participar dessa harmonia finita do cosmos. O cosmos era uma sociedade que funcionava com cada parte dessa sociedade trabalhando para a sua felicidade, que resultaria na virtude, na realização da virtude, que era a expressão do talento de cada um. Da mesma maneira que a função do mar é marear, a função do vento é ventejar, a função do professor é dar aula, a função de cada um é exercida em função do que o seu ofício lhe requer, assim era a noção de ética para Aristóteles. A ética é uma expressão dessa capacidade, portanto, de cada um realizar a sua virtude através de seu talento. Veja que a noção de ética em Aristóteles é bem diferente, por exemplo, da que nós comumente hoje debatemos. E nós vamos ver como se chega a essa noção. Então, a ética para Aristóteles, ele chamava de areté. Areté significa em grego a felicidade. A felicidade como sinônimo da realização da função que cada ser humano desempenha na sociedade. Era a felicidade, a realização de sua finalidade na vida. Isso é muito interessante, é muito bonito isso, porque até hoje nós nos deparamos com essa questão em que todos nós temos esses momentos de angústia de pensar o que eu faço nessa vida? Eu nasci para quê? Aristóteles dá essa resposta e eu acho muito interessante, porque embora o mundo não seja este cosmo harmônico que funcione de maneira bonita, perfeita, mas ele busca exatamente entender qual é a razão que cada um deposita na sua vida para se realizar enquanto ser humano. Isso é importante, é muito bonito. Esse, portanto, era a finalidade da definição de ética para Aristóteles. Era uma sociedade, vocês devem saber, que o pensamento aristocrático, aristotélico, tinha a ver com a aristocracia. Era uma sociedade hierarquizada. Era uma sociedade fundada em posições que cada um tinha que desenvolver de acordo com seu talento. Claro que os mais talentosos, os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais fortes desempenhariam e teriam uma recompensa na vida melhor que aquele que não tinha tanto talento, tanta inteligência, tanto brilho, tanta fortaleza, tanta energia, etc. Claro que essa é uma concepção aristocrática, uma concepção em que o trabalho não tinha valor. Vocês devem lembrar que no contexto do pensamento de Aristóteles, o que fundamentava a concepção aristotélica de ética era o talento e não o trabalho. O trabalho não era a fonte da dignidade. Isso vai mudar com o tempo, mas no contexto aristotélico, o que primava, o que vigorava como valor fundamental era o talento individual, era o individualismo, era a realização do eu, através do meu talento e não através da sociedade. Porque a sociedade iria me reconhecer na medida em que eu pudesse
dedicar à sociedade o meu talento, a minha destreza, as minhas capacidades, as minhas habilidades. O pensamento aristotélico reflete uma concepção de sociedade aristocrática, uma concepção de sociedade de elites, onde o trabalho era subalterno. O trabalho não tinha o valor que tem hoje, não é? Então, para resumir, nós temos que entender que para o pensamento grego, e especialmente através da sua maior expressão intelectual, que é Aristóteles, o conceito de ética nos remete à noção de areté, que significa em grego felicidade. E cada indivíduo tinha que buscar a sua felicidade através das suas habilidades. É interessante notar que a marca do pensamento, portanto, de ética, que vocês podem verificar, é muito distinto do que nós temos hoje, não é? A origem do conceito de ética não tem nada a ver com o que muitas pessoas falam hoje, que nós vamos chegar a explicar essa noção moderna. É interessante que o poder grego, o poder que dominava a Grécia, era um poder calcado nessa concepção. Né? Tanto é que o fundamento da sociedade era escravocrata. A escravidão era uma atividade digna para aqueles que não tinham talento. A aristocracia não gostava de trabalhar, porque é inerente à sua função de nobreza não trabalhar. Então é importante nós gravarmos essa definição de ética. Claro que com o transcorrer do tempo, o pensamento grego vai se dissolvendo, vai dispersando e surge, 300 anos depois de Aristóteles, o que hoje nós consideramos e chamamos de pensamento cristão. Né? E aí o grande mentor, o grande intelectual, o grande personagem dessa vertente de pensamento que vai redefinir a noção de ética é Jesus Cristo. Esse, quando nasce, já nasce com um pensamento revolucionário. Naquele contexto, ele era um subversivo, uma figura que falava ideias que eram o oposto dessa que prevalecia no contexto da ética grega, que tinha a ver apenas com o indivíduo, com o individualismo, com os talentos individuais. E Jesus chega com o discurso de que tudo bem, todos nós temos talentos diferenciados, nem todos temos dotes e dons iguais. É notório que cada um tem o seu talento e o seu papel na sociedade vai ser diferente, de acordo com os seus talentos. Se você é um jogador de futebol excepcional, se você é um tenista, um nadador, um professor, qualquer profissão, reconhecidamente nós temos que entender que essas manifestações intelectuais e de talento têm muito a ver com cada um. O pensamento cristão que nasce com Jesus, e isso está escrito num texto muito bonito que é a parábola dos talentos, que está nos evangelhos, em Marcos, em Mateus, Lucas. Você pode encontrar esse texto e ler que o pensamento cristão inova, revoluciona e passa a entender a ética não mais como a realização da felicidade individual, mas o pensamento cristão introduz a noção da alteridade, o comprometimento com o outro, a responsabilidade que cada um tem no livre-arbítrio de transformar o seu talento, a sua capacidade, em benefício do outro. Todos nós sabemos muito bem o que significa isso, e isso vai revolucionar o pensamento da humanidade. E quando nós falamos em igualdade, em fraternidade, em liberdade, isso tem a ver com o pensamento cristão. Isso tem muito a ver com o papel que Jesus teve na história da reformulação do pensamento da humanidade. É muito importante, por exemplo, esse pensamento cristão que vai nortear a humanidade. Muitas vezes as pessoas agem
de acordo com o pensamento cristão, sem saber que estão se inspirando nesses valores que nasce com esse profeta, com essa figura extraordinária que foi Jesus e continua sendo. Esse pensamento desenvolve uma linha de pensamento que é o oposto daquele anterior. Por isso é um pensamento revolucionário, é um pensamento que vai romper com o modelo de pensamento individualista e construir um pensamento coletivo, em que prevalece o valor com que você destina o seu talento para ajudar o outro, a misericórdia, a alteridade, a preocupação com o outro. Isso é muito notório hoje em dia. Interessante é que, embora, por exemplo, vários pensadores como Kant, Rousseau, são pessoas que foram buscar nesse pensamento cristão a sua base de raciocínio. A própria Revolução Francesa, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1789, embora seja uma revolução contra a nobreza e contra o pensamento religioso, basta ver os escritos de Voltaire, você vai encontrar que a expressão maior da Revolução Francesa, com os seus direitos universais do ser humano, nasce e se inspira na noção de liberdade com que cada um tem para desenvolver seus talentos, conforme o pensamento cristão, para ajudar o outro, na fraternidade. O pensamento revolucionário da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, essa experiência revolucionária é uma espécie de laicização, é uma espécie de tradução para o senso comum daquele pensamento religioso dos evangelhos. Isso é interessante saber. Portanto, a noção de ética, por exemplo, do pensamento cristão, já tem uma posição, uma definição que é oposta do pensamento aristotélico. Enquanto Aristóteles dizia que a ética tinha a ver com a realização individual visando a própria felicidade, o pensamento cristão em Jesus Cristo e nos evangelhos sobre os talentos diz que a ética tem a ver com a liberdade de interagir com o outro através da fraternidade. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque marca uma ruptura com esse pensamento anterior. Então, aí nós já temos uma segunda definição de ética. A ética tem a ver com ágape. Ágape como sendo a expressão do amor que as pessoas devem ter pelo outro. Isso é ética para o pensamento cristão. Então você tinha na antiguidade da Grécia a noção de areté como sinônimo de ética, e no pensamento revolucionário de Jesus, com a eclosão do cristianismo, você já tem uma outra noção, que é a noção de ágape, que é o oposto de areté, que significa amor ao próximo. A transformação desse pensamento cristão, ele vai, como nós dissemos anteriormente, dar origem a essas experiências de fraternidade que todos nós exercitamos no dia a dia. Todos nós temos exemplo a esse respeito. Essa noção da preocupação com o outro, isso é muito importante. Por exemplo, eu lembro que quando eu estive estudando um período no Japão, eu observei que a cultura japonesa, que é uma sociedade sofrida com guerras, com bombas atômicas, com destruição em massa, eu notei que a sociedade japonesa é uma sociedade extremamente fraterna, voltada para o ágape. Ágape, que significa amor e solidariedade. Dando continuidade, então, a essa evolução ou transformação do conceito de ética, que é muito importante nós entendermos como acontece essa evolução sobre a noção de ética, que vai ter, evidentemente, uma grande influência na atividade política, porque a política, seja de uma democracia, ou seja de uma monarquia, numa aristocracia, em qualquer regime,
você tem que ter valores que norteiam esse comportamento daqueles que ocupam o poder. Isso é muito importante. Então, nós percebemos que no pensamento grego a ética tinha uma noção relacionada com a individualidade de cada um. No pensamento cristão, a ética se transforma para ter uma relação com a liberdade de interagir através do livre-arbítrio, que vai nortear o comportamento de cada um, não mais visando a sua satisfação individual, mas sim interagindo para, através de valores fraternos e de igualdade, desenvolver seu talento para ajudar o próximo. Isso é ética para o pensamento cristão. Portanto, nós temos aí já duas concepções. É interessante notar que atualmente o que prevalece, o que se difunde mais, é uma noção de ética em que é consequência dessas duas noções históricas anteriores, que levaram milhares de anos para ser desenvolvida. E a noção de ética hoje tem muito a ver, e mais, transcendendo essas noções específicas, tem muito mais a ver hoje com a capacidade que o ser humano tem de resolver seus problemas através de um entendimento com o outro, entendimento em grupos sociais, entendimento entre as classes, entendimento com a capacidade que nós devemos ter em tolerar, negociar e transigir com o próximo. Veja que isso tem muito mais a ver com o pensamento cristão do que com aquele pensamento grego da individualidade. Mas claro que esse pensamento moderno, que vamos chamar do pensamento de ética contemporâneo, nasce um pouco lá atrás já com a Revolução Industrial e com a Revolução Científica, através de Copérnico, de Galileu e de Newton, que são três intelectuais, são três personalidades da humanidade que mudaram o paradigma do pensamento do homem em sociedade. Não é? E essa sociedade agora não é mais como aquela concepção que prevalecia no pensamento grego. Hoje, a sociedade é vista não mais como um cosmo harmônico, não mais como um ente que funcione harmoniosamente, que cumpre suas finalidades de acordo com o papel e com a função que cada um desempenha. Mas hoje o mundo, depois desses pensadores modernos, se constata um mundo em constante transformação e um mundo infinito de possibilidades. Não mais um mundo, um cosmo fechado em si, mas uma sociedade marcada por um mundo aberto, cheio de possibilidades, onde prevalece aquilo que o Kant, Immanuel Kant, que é um filósofo interessante, muito importante, chamava num textinho chamado O que é Iluminismo, de passagem da minoridade para a maioridade, que é a capacidade que as pessoas têm em amadurecerem para o diálogo com o outro. Eu falava há pouco da experiência que eu tive no Japão, com a cultura japonesa, ou mesmo aqui agora recentemente na Copa do Mundo, em que no jogo de futebol da seleção japonesa, você teve a derrota da seleção japonesa. No entanto, os japoneses que estavam no estádio, isso é muito curioso, muito ilustrativo do que a ética moderna hoje, continuaram no estádio. Todos saíram, todos evacuaram, buscando saídas mais fáceis para pegar seus carros, voltarem para casa, e os japoneses ficaram no estádio para limpar. Isso, limpar e recolher os detritos, garrafas, lixo, saco de pipoca, etc. Isso é uma ilustração do que é ética hoje em dia. Hoje a ética é pautada por essa capacidade que as pessoas devem ter em firmarem acordos, em se entenderem. Por isso que é importante na política essa discussão da ética e a responsabilidade que cada um deve ter. Esse mundo atual, esse mundo competitivo que nós vivemos hoje, é um mundo que foi muito aplicado de maneira inteligente por um pensador chamado Maquiavel.
Maquiavel constatou que esse mundo da política, cujos valores poderiam ser questionados em função dos interesses da política e daqueles que estão ocupando os cargos de comando, tinha que funcionar na base do cálculo, tinha que funcionar na base de eu definir o que eu quero, definir objetivos e alcançar esses objetivos da melhor maneira possível. E a noção de sucesso, a noção de êxito nessa sociedade moderna, que foi muito utilizada por Maquiavel, tem a ver com as consequências de atitudes que eu tomo hoje, que são consequências que podem ser para o bem da coletividade e podem ser para o bem apenas de um grupo social ou de um grupo restrito de pessoas. Essa noção é que vai definir o livre-arbítrio que cada um deve ter. A definição da ética atualmente, ela tem a ver com o processo de maturação que vem desde o pensamento grego, passa pelo pensamento cristão, e hoje nós nos deparamos com vários autores, com vários pensadores que discutem que a ética não tem mais a ver apenas com talento, não tem mais apenas a ver com a capacidade de fraternidade com o outro, mas a ética hoje, numa sociedade complexa que nós vivemos hoje no século XXI, tem a ver com a nossa capacidade intelectual ou de inteligência em desenvolver diálogos, entendimentos, visando o bom viver, visando o bom convívio, visando o respeito à sociedade através do diálogo. E nós temos grandes obras, pensadores que escrevem sobre isso. Eu citaria, numa oportunidade, eu poderia falar sobre Jürgen Habermas, cuja teoria é exatamente sobre a ética discursiva, que é a capacidade que a sociedade deve desenvolver, as pessoas, através do diálogo, da capacidade de composição, de negociação, de entendimento, visando a não violência e visando o convívio democrático dos grupos, das diferentes classes sociais. Isso é um desafio complexo, não é simples de chegar à concretização desse objetivo, dessa estratégia, mas é um objetivo que caracteriza hoje, por exemplo, a necessidade da administração da coisa pública. Eu quero citar 2 livros aqui, a título de referências. Um é um livro de uma pessoa chamada Luc Ferry, que escreveu um livro chamado Aprender a Viver, onde ele descreve de maneira muito fácil, muito simples, essa moral, essa ética moral do pensamento grego para o pensamento cristão e a ética moral nos dias atuais. É um livro importantíssimo que eu recomendo a leitura, ou pelo menos uma consulta de alguns capítulos que são fundamentais. E outro livro que eu gostaria de citar é o livro de Raimundo Faoro, um livro que trata especificamente do Brasil, chamado Os Donos do Poder. Esse livro é um livro clássico, escrito nos anos 50, mas que fala da característica da sociedade brasileira ser formada por um estamento administrativo, burocrático, que não considera essa ética da responsabilidade para o bem comum da sociedade, mas é uma ética voltada para uma noção patrimonialista, que significa a preocupação com os interesses privados e não com o interesse público. Ora, esse é um tema extremamente importante hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade em que está marcada por destruição de utopias que visam exatamente a republicanização, não é? A noção de república, a concretização desses valores de ética ligada à política que não faça do interesse público hierarquicamente submetido ao interesse particular privado. Mas o interesse privado é que deve estar submetido ao interesse público. Isso foi discutido nesse livro do Raimundo Faoro dos anos 50, chamado Os Donos do Poder. E essa é uma questão desafiadora para o pensamento moderno sobre ética e política e os valores,
que nós devemos enfatizar e discutir aqui permanentemente, porque o grande desafio do Brasil hoje é viabilizar, discutir através de uma educação emancipadora, de uma interiorização de valores na atividade educacional que forme um pensamento de pessoas, um pensamento que considere a ética não apenas como uma noção abstrata, discursiva apenas, mas uma prática que considere tanto a liberdade, o livre-arbítrio, a igualdade e a fraternidade. Portanto, que esses valores norteiem e regulamentem e orientem o que e como deve ser exercido os cargos públicos. E nós lidamos com isso. O Estado deve ser governado por interesses em que subordine, em que faça triunfar o interesse coletivo sobre o interesse privado. E é exatamente isso que nós vemos o contrário atualmente na sociedade brasileira. E esse é o desafio que nós temos pela frente em transformar essa mentalidade que vem corroendo a estrutura do Estado brasileiro, vem prejudicando a relação do Estado com a sociedade e destruindo os valores básicos que resultam de toda uma evolução que eu tentei transmitir em poucas palavras aqui, desde a Grécia Antiga até o pensamento moderno. Isso é muito importante, porque cada um de nós deve ter esse papel, essa responsabilidade em difundir esses valores, discutindo em grupo de estudo, discutindo em seminário, valores que consolidem o triunfo da ética sobre o interesse particular, sobre o interesse privado. Porque o Estado brasileiro, tradicionalmente, vem sendo usado e usurpado por pequenos grupos, estamentos administrativos, estamentos políticos, em detrimento da sociedade. Esse é o nosso desafio e essa é a mensagem que nós devemos difundir através dos partidos políticos, através das instituições, através de todos os espaços institucionais que for possível colaborar para educar e desenvolver uma consciência de responsabilidade com a coisa pública e não apenas com o interesse particular e privado.